O senhor, pastor Vanderlei, que vai estar aqui conosco, lá do Paraná, agora sim. Passa aqui, querido, Deus abençoe. Vamos aqui trazer o nosso querido companheiro, missionário, que tem sido um instrumento de Deus para muitas vidas, tem penetrado em tribos indígenas e tem resgatado muitas vidas para Cristo Jesus em lugares difíceis, paupérrimos, com desafios sociais e espirituais. Deus abençoe, querido. Como é que está seu coração? Pode saudar. Deus abençoe. Cumprimento a todos, amada igreja, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor, vamos atualizar, vamos colocar o povo de Deus que está aqui com as informações, com os desafios missionários na região onde o senhor está trabalhando. Sei que existe novidades, sei que o senhor conquistou outro território, outro novo campo missionário. Se é outro novo campo missionário, existem desafios. Então, o senhor fica à vontade aqui para expressar aqui as informações dos campos missionários que o senhor atende lá. Tem muita gente aqui que não conhece o trabalho, nós vamos passar as fotos aqui enquanto o senhor está falando. É um trabalho muito extenso e desafiador. Portanto, Deus abençoe. Amém, pastor Alexandre, com muito prazer, venho aqui trazer o relatório do campo missionário, onde Deus tem nos colocado e tem confiado em nós essa missão tão importante, né? Começamos pelo estado do Paraná. Estamos hoje residindo na cidade maravilhosa e bela da cidade de Guaíra, no estado do Paraná, e também, né, como trago o desafio do Paraná, Deus nos deu em nossas mãos novos frentes de trabalho, né, sendo na cidade de Mercedes, né, cidade de Mercedes, no Paraná, onde está meu irmão, pastor Luiz Pedro da Silva, né, e Deus tem operado grandes maravilhas, né, irmãos? Estou vendo aí a foto que passou antes, né, já passando de Mercedes, Deus nos deu outra conquista, pastor Alexandre, que é a cidade maravilhosa de Marechal Cândido Rondão, né? Uma cidade imensa, uma cidade maravilhosa. Pela graça do Senhor, entramos na cidade de Marechal Cândido Rondão, também a obra de Deus prossegue. Amém? Como vai os trabalhos das tribos? Vamos falar das tribos? Vamos falar um pouquinho das tribos. Aleluia. Então vamos lá. Depois, se der tempo, eu falo do resto do Paraná, né, irmãos? Aleluia. Estamos aí, um trabalho maravilhoso entre as tribos indígenas, né? Deus tem nos surpreendido, né? Com muitos trabalhos, novas frentes, maravilhoso, pontos de trabalho, né? Que os irmãos sabem que a primeira comunidade indígena que nós assumimos, né? É a aldeia Porto Lindo, né? Porto Lindo, aonde a diretoria da convenção já teve aí. Porto Lindo está sendo, né, a sede no Mato Grosso do Sul, né? E Deus tem nos levado, né, após Porto Lindo, na aldeia Sassoró também, né? Aonde está o meu companheiro, diácono irmão Claudinei, né? Que está prosseguindo a obra do Senhor aí na cidade de Sassoró, na aldeia, né? E Deus nos levou também, missionário Alexandre, no Amambai, né? Amambai é longe, direto. Deus nos levou aí a abrir uma nova frente de trabalho, não falando de Pirajuí também, né? Uma aldeia maravilhosa, aonde tem muitas conquistas, né? Muitas carências, muita necessidade. Mas o meu clamor eu trago hoje aqui, já mandei para o pastor Alexandre, é sobre uma construção que eu vim falando desde o ano passado, um desafio mais urgente que nós temos no estado do Mato Grosso, é na aldeia Sassoró, né? Não sei se os irmãos acompanham as fotos, não sei se tem aí, essa é de Nova Santa Rosa, no Paraná, né? Essa é Nova Santa Rosa. Temos em Sassoró aí uma congregação coberta com lona, né? Com plástico, e também a parede dela é de bergues, né? De bolsa, e o telhado é de brasilite, né? Então nós estamos desafiando os irmãos, eu e a minha esposa, a missionária Norma, nós conseguimos por meio da fé 2.000 lajotas e mandamos para ser construído o templo, né? O templo é de 6 por 9,
né? E nós estamos lançando esse clamor hoje diante da Igreja Missionária de Cristo, aqui na cidade de Pelotas. Eu sei que Deus tem unido muitos missionários nesse dia, né? Para nós estarmos juntos nessa missão tão importante, que ela é de Deus, né? E mexe com a nossa estrutura, nos levanta cada dia, pastor Alexandre, e nos dá ânimo e fortaleza para nós seguir lutando pelo amor das almas. E tem muitas almas ainda para nós conquistarmos. Nós podíamos ir mais além ainda, mas nos falta recurso, nos falta condições para nós avançarmos. São muito clamor, pastores, são muitos desafios que são jogados para nós, mas nós falta condições para nós poder atender a todos, estender as mãos sobre todos. Mas eu acredito na igreja missionária que está aqui. Amém? Queridos, não tem um mês que o nosso querido pastor Vanderlei não envia para nós relatório e pedidos de socorro e desafios. Os maiores desafios que o pastor Vanderlei enfrenta lá é a construção das igrejas, é a estruturação das igrejas. Então, esse é o clamor que chega a nós através do pastor Vanderlei nesta tarde aqui. Existem desafios espirituais, estruturais e humanos. Os maiores desafios que o pastor Vanderlei está enfrentando se chamam desafios estruturais. Ele precisa dar acabamento nas igrejas, construir as igrejas, estruturar as igrejas. As pessoas estão esperando para serem abrigadas e nós estamos aqui nesta tarde para responder sim aos desafios missionários. Eu gostaria aqui, nesse momento, que você se colocasse de pé. Se o senhor tem alguma coisa a acrescentar, querido, pode acrescentar, nós vamos orar por você, tá bem? Irmãos, eu quero dizer para todos vocês, em breves palavras, temos 4 aluguel no estado do Paraná. E está sendo muito difícil para nós. Nós estamos passando por uma prova financeira, né? O carro quebrou, o carro de fazer missão quebrou, trancou, deixei no caminho, vim embora para casa, 300 quilômetros de carona. Aleluia. Irmãos, Deus tem nos surpreendido, mas assim ainda não estamos tristes. Estamos com o coração aberto para a missão, porque eu sei que você lá do outro lado, você está orando e dizendo, Senhor, seja com o missionário Vanderlei. Amém. Aleluia. Nós vamos orar pelo missionário Vanderlei aqui, por proteção divina, por provisão na vida dele, para que o Senhor possa continuar dando poder, visão, autoridade, criatividade, recursos para realizar esta obra e continuar nesta marcha, nessa jornada missionária. Uma última palavra. Sim. E peço muitas orações da igreja missionária a favor da minha saúde, tá, irmãos? A minha saúde precisa muito do vosso clamor. Apresente eu diante do Senhor. Amém. Vamos levantar nossas mãos para cá, queridos. Aqui está o nosso pastor Maicon, por gentileza, de Santa Cruz, tá? Vai orar juntamente conosco, abençoando a vida do servo de Deus. Deus abençoe. Pastor Maicon. Estenda as mãos para cá, povo de Deus. A palavra de Deus diz que quem pouco semeia, pouco colhe, quem muito semeia, muito vai colher. Amém. E eu tenho certeza que nesta tarde nós temos semeadores aqui, que não vieram para fazer turismo, mas vieram para semear na lavoura de Deus. E nós costumamos a dizer ao nosso povo em Santa Cruz, pastor Alexandre, o nosso Deus é um Deus que não deve nada a ninguém. É Jeová Jiré, o Deus da providência. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus das missões, Deus que criou os céus e a terra, Deus que esses anos todos tem mantido esta obra e não tem deixado faltar, meu Deus, na mesa desses missionários, desses homens e mulheres, Senhor, que tem deixado tudo para trás, para levar a preciosa semente. Agora o teu servo, meu Deus, está aqui trazendo, Senhor, as suas causas, as suas queixas diante do teu povo. E nesta tarde nós sabemos que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da providência. E o Senhor já está levantando missionários mantenedores que estão espalhados, meu Deus, por esta multidão, que nesta tarde está aqui, Senhor,
O Senhor é um Deus que não deve nada a ninguém. E nesta tarde, meu Senhor, mas, ó Pai, a tua palavra diz: o que dois concordar na terra, está concordado no céu. E nós reunimos força nesta tarde para decretar, meu Deus, no estado onde o teu filho está, meu Deus, levando esta semente, meu Pai, que o Senhor irá prosperá-lo e realizar o desejo do coração dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe, pastor Vanderlei. Glória a Deus, irmãos. Poder sentar, Deus abençoe. Vamos ouvir aqui a dupla Sérgio e Ilza, que vão estar louvando o nome do Senhor. Deus abençoe vocês estão por aí, queridos. Vem aqui louvar ao Senhor e já retornamos aqui com mais desafios missionários. Deus abençoe. Gloria a Dios. Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Estamos muy felices, muy honrados de parte de Dios por estar en este lugar por la primera vez. Estoy con corazón muy feliz, sinceramente, y quiero alabar a aquel que vive y reina para todos siempre en esta preciosa tarde. ¿Cuántos vienen para adorar el nombre de Él en esta tarde? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Saludo a todos con la paz del Señor. Yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Agradecemos en esta preciosa tarde. Dios bendiga. Muchas gracias. Deus ha sido fiel em todo tempo. Deus tem sido fiel em todo tempo. E quem pode confirmar isso, dê um glória a Deus aí. Amém, queridos? Na camiseta que nós confeccionamos este ano diz Gideões Unidos. Gideões Unidos. Vamos dizer bem rápido isso aí, queridos, para nós fazer um coral aqui, para a glória de Deus. Levanta sua mão como você está aí sentado, novamente. Repita depois de mim. Gideões Unidos, desafios vencidos. Para melhorar. Gideões Unidos, desafios vencidos. Aí, gente, aí. Esta é a nossa declaração nesse 34º Congresso de Missões. Gideões Unidos, desafios vencidos. Quantos desafios nós estamos ouvindo já nesse Congresso de Missões? Nós vamos ouvir outros desafios agora. E esses desafios chegam do campo missionário do Paraguai. Você sabe que o país do Paraguai tem os seus desafios, tem os seus extremos, porém, Deus tem abençoado a obra no campo do Paraguai. O maior campo missionário hoje, dos Gideões missionários, se encontra no país do Paraguai. É um grande contingente de missionários, servos de Deus, servos do Senhor, que estão na labuta, na peleja, nesta jornada missionária, sinalizando o reino de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós vamos ouvir aqui, juntamente com o nosso querido pastor Valmir, ele vai estar chegando aqui, ele que é o presidente do Paraguai, que está ali dirigindo os trabalhos, orientando uma grande equipe de missionários, e nesta tarde nós vamos ouvir aqui o servo do Senhor. Pastor Valmir, bem-vindo mais uma vez ao nosso Congresso de Missões aqui, a sua saudação, querido. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Valmir, nós sabemos do histórico que o senhor tem, já do chamado de Deus na sua vida durante anos. Aproximadamente quantos anos o senhor está desenvolvendo o trabalho na obra do Senhor no Paraguai, para a gente que não conhece aqui a sua trajetória, conhecer um pouquinho? Na realidade, pastor Alexandre, a gente, desde que se iniciou os Gideões no país do Paraguai, no ano 1996, sim, nós já estamos lá. Em 1996, através do pastor Constantino Lourenço e o nosso saudoso Vicente Gomes, que já dorme com o senhor, que entrou a obra dos Gideões missionários ao nosso país do Paraguai. Com muita luta, muita batalha, começamos o primeiro trabalho. Naquela época eu era apenas um cooperador, auxiliando o nosso pastor Constantino, pastor Vicente, e se iniciou a obra dos Gideões missionários no ano 96, embaixo de lonas. Pastor Alexandre, assim, aonde começou era um galpão aonde se criava o bicho da seda. Para quem conheceu o criame do bicho da seda, é como diz o brasileiro, um coró, uma arruga, né? Que se pega tão miudinho e em 28 dias ela se torna assim
e faz uma gazula que forma a linha que fabrica o tecido seda. E como entrou esse criame de bicho da seda na época, e parece que não funcionou bem, então aquele galpão sobrou para os gideões missionários. E aí se começou a obra dos gideões missionários embaixo de um galpão coberto de lona, cercado com bolsas, assim, com sacos, como diz o brasileiro. E aí começou a obra dos gideões missionários, mais envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro que numa quarta-feira, quando as irmãs se reuniam para o primeiro círculo de oração, chegou uma irmã com uma criança enferma que estava com meningite, e a cabeça estava aberta, e cabia o dedo, assim aonde estava aberto a cabeça da criança. No círculo de oração, as irmãs pegaram o primeiro círculo de oração dos gideões no país do Paraguai. As irmãs pegaram aquela criança nos braços e oraram, e no mesmo momento Jesus curou a criança e a cabeça ficou normal para a glória do nome de Jesus. Nesta época, a gente estava se iniciando, auxiliando nossos pastores. No ano 96 mesmo, aí foi oficializado em Tuparendá a obra dos gideões missionários. Depois, com o tempo, em 2000, Deus me traz ao Brasil. 2007, Deus me leva outra vez ao Paraguai, aonde a gente assume, pastor Alexandre, esta obra do gideão missionário, onde foi confiado pelo nosso pastor Adão Madeira, pela Associação Missionária e toda a igreja missionária que tem nos sustentado no país do Paraguai. Missões não é turismo, missões são desafios. Hoje nós estamos lá com 38 missionários, muitos deles são voluntários, nós temos 26 que são mantidos, mas não é um salário, pastor Alexandre. 38. Não, esse número mudou, era 32, 31, por aí, subiu para 38. 38. Nós temos 26 que são mantidos, mas nós não temos condições. A Associação Missionária não tem condições de nós mantermos com um salário nosso missionário. Às vezes a gente ouve o povo reclamando, mas estou recebendo um salário muito baixo, aqui no Brasil, um salário de 3 mil, 4 mil. O salário do nosso missionário são R$600. E nós fizemos a obra com alegria. Nosso missionário faz a obra de Deus com alegria. E Deus tem suprido as necessidades e a obra não tem parado por esse motivo. Porque os nossos missionários não estão interessados em ganhar dinheiro. Eles estão interessados em ganhar alma para o reino de Jesus. Estamos lá. Sim, senhor. Estamos, assim, com 48 igrejas. Tivemos algumas decadências no Chaco. Agora, ultimamente, com a saída de um pastor que nós tínhamos lá, mas nós temos atual ainda com 48 frentes de trabalho para a glória do nome de Jesus. São muitos desafios, são batalhas, como eu estava contando, no ano 2007, que a gente voltou para lá com pouca experiência, não tinha um conhecimento, mas eu lembro que quando eu cheguei em 2007, só vou contar rapidamente aqui, um testemunho, como uma tarde missionária mesmo, e temos que trazer os informativos da obra missionária. No ano 96, eu apenas cooperador. Eu lembro que um dia um irmão, ele era cego de um olho, só enxergava com o olho, mas espiritualmente ele enxergava muito bem. E ele teve um sonho. E eu lembro que nós estávamos numa esquina, perto da minha casa, assim, lá no interior. Ele disse, irmão Valmir, eu tive um sonho contigo. Eu disse, conta o sonho. Ele disse, eu sonhei que tu era um general de um exército. Eu não entendi na época. Eu disse, e continua o sonho. Ele disse, e tu era um general de exército e tinha muitos soldados ao teu comando, que eram administrados, instruídos por você. Ele disse, e quando esses soldados, você chamou todos esses soldados ao teu redor, e você disse, nós temos uma grande batalha, uma grande guerra para nós enfrentarmos. E eu estou aqui com todas as armas para dar para vocês. E eu comecei, primeiramente, no sonho desse irmão, eu comecei a distribuir a farda, a roupa para o missionário, caturno, a roupa necessária para a batalha. Tá? E fui entregando tudo isso, disse, vocês vão se preparando, porque a guerra, ela é árdua. Temos que enfrentar essa grande batalha. E disse que para o final, depois que eu já tinha preparado todos os soldados para essa batalha, eu entregava uma caixa e dizia, aqui está a arma, a metralhadora, para nós guerrearmos contra o nosso inimigo. E cada soldado abria aquela caixa e ele tirava de dentro da caixa a Bíblia Sagrada, para a glória do nome do Senhor. Naquela época eu não entendi, apenas um cooperador na obra de Deus, nunca imaginava que um dia eu seria um diácono, um evangelista ou um pastor. Se passaram 11 anos
11 anos. Foi em 2000, ou foi em 1996. Em 2007, o pastor Adão, pela liderança que o Espírito Santo de Deus orientou ele, juntamente com a igreja missionária do país do Paraguai, me entrega a responsabilidade da administração daquela obra como pastor presidente desse ministério no país do Paraguai. E eu entendi que quando eu assumi esta obra, cumpri o sonho de 96, o general estava lá, preparando soldados para a grande batalha. Hoje nós estamos com um grande exército de homens trabalhando pela obra do Senhor. E eu glorifico a Deus, porque Deus, eu não estava nem na fila, mas Deus me colocou na fila. E hoje estou, para a glória do nome do Senhor, administrando aquele grande trabalho. Preciso da oração de vocês, preciso da ajuda de vocês, espiritualmente e também financeiramente, que os desafios são bastante. Coloque, pastor Valmir, para eles aqui, alguns dos maiores desafios que o senhor tem hoje, na atualidade lá. Amém. Nós temos agora os mais urgentes, entre todas as congregações que temos, frente de trabalho, meus irmãos, muitas igrejas construídas já, com documentações, mas nós temos 3 desafios. Claro, são muitos os desafios, mas 3 desafios que são mais urgentes, que é Pedro Juan Cavalheiro. Pedro Juan Cavalheiro, nós conseguimos comprar um terreno, hoje está pastoreando lá um obreiro, o irmão Matias, em Pedro Juan Cavalheiro, sobre a administração de um campo regional do nosso pastor Davi Gonçalves, que supervisa aquele campo regional. Pedro Juan Cavalheiro está sobre a divisa com Mato Grosso do Sul, e nós temos ali um trabalho que os irmãos, eles estão cultuando, não tem construção, eles estão cultuando no ar livre. A gente fez algum desafio para dar o início na base da construção, mas não tem condições de dar o seguimento. Então, todo mês é uma batalha para nós conseguirmos o recurso para ir pagando os terrenos. E condições de dar o seguimento na construção nós não temos. Os irmãos, eles estão cultuando no ar livre, e não tem uma árvore nesse terreno. Então, a gente vê os irmãos, eles preparam o culto para os domingos à tarde, quando o sol está mais calmo, então daí eles cultuam ao Senhor. Estes são dos grandes desafios que nós temos aí em Pedro Juan Cavalheiro. Temos mais 2 desafios de construção, que é em Natalio Dias, que está no caminho que vai a Encarnação, zona sul do nosso país, e ali nós temos em Natalio Dias e Jatutaú, que são 2 lugares também que não tem igreja construída. Em Natalio Dias, nós temos a casa pastoral e foi feita uma varanda para cultuar. E agora, esse dia atrás, o missionário me mandou uma mensagem dizendo: pastor, já não está cabendo mais o povo nessa varanda, nós precisamos de igreja. E não temos condições ainda de construir uma igreja lá. Então, esse é um outro desafio para a cidade de Natalio Dias. De Jatutaú, compramos um terreno, estamos pagando o terreno de Jatutaú também, só que não tem construção. Agora, esses dias, os irmãos me mandaram uma foto que eles levantaram um telhadinho aí, mais ou menos de uns 4x5, e eles estão cultuando debaixo daquele telhado, mas precisamos construí-lo também, para que possa, assim, dar mais comodidade para os irmãos, e o povo está vindo, as almas estão se convertendo, então precisamos dessas urgências, entre muitos. Meus irmãos, povo de Deus que está aqui nesta tarde no centro de eventos, vamos responder sim ao Paraguai, amém? Nós estamos recebendo hoje aqui esse general de exército. Glória a Deus. Este é o comandante de um exército que está no país do Paraguai, e este exército tem combatido as potestades, os principados, e tem derrotado muitos naquele país. E nós precisamos continuar com este apoio na intercessão, na contribuição, para que ele possa continuar nesta batalha e conquistar muitos territórios para Cristo Jesus ainda. Quantos aqui vão se levantar para apoiar o nosso querido missionário, pastor Valmir, no Paraguai? Que se coloque de pé, vamos interceder por ele. Se coloque de pé, querido. Nós estamos em batalha, e a primeira batalha que nós temos que vencer é através da oração. Como nós oramos por todos os missionários que estão aqui, nós vamos orar também pelo pastor Valmir, pela sua saúde, pela sua estrutura, pela sua casa, pela sua esposa. Eu gostaria que a sua esposa viesse aqui juntamente com o senhor. Cadê a irmã Ioni? Vem aqui, querida, se você puder e quiser, pode ficar à vontade, mas seria bom que você viesse aqui, para que nós possamos orar por você também, pela sua saúde,
por toda a sua casa, por tudo aquilo que Deus tem dado a vocês, o instrumental, os recursos, para que nada venha a faltar, para que Deus possa prover, para que Deus possa dar visão, estruturando a vida de vocês cada vez mais naquele país. Eu creio que existe também o seu filho aqui, pastor Valmir. Edenilson. Olha, se você quiser aqui vir aqui, vem aqui, querido, se você quiser vir aqui, pode chamar ele. Vem cá, meu amado, vem cá, meu querido. Com a sua esposa, vem aqui, vamos orar. Eu creio que o pastor Luiz, querido pastor Luiz, o senhor podia interceder por nós aqui, abençoando aqui o nosso missionário, nosso pastor Valmir. A sua família representa aqui hoje o país do Paraguai. O país do Paraguai está sendo representado pelo nosso querido Valmir, com seus desafios aqui entre nós nessa tarde, e nós vamos orar nesse momento. Passa aqui, querido, passa aqui. Pastor Alexandre, pode falar. Só uma palavrinha aos nossos contribuintes da obra missionária. Nós temos muitos testemunhos lindos. Minha esposa tem muitos testemunhos lindos do tempo que nós entramos novamente no Paraguai. Amém. Mas um dia, se você quer ouvir os testemunhos dessa obra, como começou, como que Deus nos chamou, como que Deus nos chamou, leve nós lá na igreja de vocês, que nós vamos contar testemunho. Nós não vamos pregar, vamos contar testemunho, como que Deus fez, como que Deus trabalhou. Eu era catequista, minha esposa era catequista da igreja católica, eu fazia parte do segundo ministro. Jesus me tirou de lá e me colocou como general de guerra. Amém. Para fazer essa grande obra para a glória do nome de Jesus. Amém. É o que Deus faz. Amém. Estenda sua mão para cá, estenda sua mão para cá. Como exército de Deus, vamos interceder aqui, vamos travar uma guerra espiritual, abençoando a vida do nosso missionário. Pastor Luiz, Deus abençoe, pastor, ore por nós. Vamos orar então todos juntos nesta tarde. Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos, ó Deus, neste momento, um momento tão especial, um momento marcante em nossos corações aqui, onde podemos ouvir, ó Pai, o chamado que o Senhor tem desenvolvido na vida desta família, na vida deste homem. Ó Deus, o Senhor tem entregado uma nação através deste ministério, Gideões. O Senhor entregou uma nação, uma população nas mãos deste homem. Nós rogamos a Ti, ó Deus, estenda a Tua mão soberana e poderosa nesta hora, para ampliar ainda mais a sua visão, para dar ainda mais sabedoria, conhecimento. Ó Deus, vai, Senhor Jesus, aplanando as barreiras, derrubando por terra, ó Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que havia sido orquestrado e preparado para barrar, para impedir a Tua obra, nesta tarde, em nome de Jesus, juntamente com Teu filho, juntamente com a Tua filha que está orando, que está clamando, está crendo, a Tua palavra diz que se dois concordarem aqui na terra, acerca de qualquer coisa, o Senhor bradará do céu e ministrará sobre a vida de cada um, ó Pai. Por isso nós abençoamos esta família, que todos os recursos que estavam trancados, que a partir desta tarde, pela oração da igreja missionária da cidade de Pelotas, e que vai até os confins da terra, ó Deus, em nome de Jesus agora, nós ministramos que as portas se abram, e a bênção do Senhor seja derramada sobre estas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Levante a sua mão mais uma vez, por gentileza. Não se canse. Diga depois, irmãos, Gideões unidos. Desafios vencidos. Gideões unidos. Desafios vencidos. Amém. Pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, minha querida. Deus abençoe. Vamos ouvir agora mais uma dupla de cantores aqui. Vamos louvar a Deus, juntamente com os nossos queridos cantores aqui, Samuel e Grace. Samuel e Grace. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor aqui, mais uma vez. Vamos louvar a Deus. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Você está feliz, está na casa do Senhor, aleluia. Então adore a Ele nesse momento, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com essa banda maravilhosa nesta tarde, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor vai falar contigo através desse louvor, aleluia. Porque estás assim, cabisbaixo e comigo, já não fala mais,
Cada dia que se passa mais distante, eu não vejo mais você me procurar, eu não vejo mais você se ajoelhar, eu não vejo você comigo falar. O que aconteceu? Aleluia. Faz tempo que você não se alegra. Faz tanto tempo que eu quero te dizer como eu vou fazer. Escute. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar. Será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando, será que é ele? Você vai responder, eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus dá livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Você crê? Oh, Xandarama, Turimicovarama. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Oh, aleluia. Eu vou te modelar. Será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando, será que é ele? Você vai responder, eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus dá livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Aleluia. Oh. Caminha que Jesus te dá mais força, caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando em barco. Você crê, aleluia. Caminha que Jesus dá livramento, caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Oh, aleluia. Descansa e anda. Ele cuida de você, não vai faltar nada. Ele está cuidando, aleluia. Oh, aleluia. Porque estás assim. Aleluia. Diz para o seu irmão, para a sua irmã do lado aí, caminha, 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 pastor Luiz, caminha, meu querido companheiro Leonardo, na Argentina, caminha, caminha que o Senhor vai prover, Maicon, caminha, Moisés, caminha, vamos continuar nesta caminhada, porque o Espírito do Senhor que se move, nos impulsiona nesta jornada. Que Deus abençoe você, que você possa ter esta consciência de que quando você começa a se movimentar no poder do Espírito Santo de Deus, os demônios vão saindo, é como você estivesse pisando na grama. Você lembra quando você pisou na grama pela primeira vez? Quando nós pisamos na grama, aqueles bichinhos, os besouros, aqueles insetos que ficam na grama, eles começam a sair do caminho quando você começa a pisar na grama. Assim é a vida do crente cheio do poder de Deus. Quando você começa a caminhar na unção e na autoridade de Deus, os demônios que querem bloquear a sua passada, a sua missão, o seu chamado, eles começam a bater em retirada e sair do seu caminho. Portanto, caminhe, 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 Gideões. Deus abençoe.
Neste momento, nós vamos trazer aqui nosso vice-presidente, pastor Silvio. Ele estará dando sequência aqui, nesta tarde missionária. Nós teremos aqui a presença do nosso missionário Moisés também. E na conclusão, nós vamos também trazer aqui um baiano, meu amigo, cheio do Espírito Santo de Deus, que vai cantar aqui também, trazer a sua palavra. Pastor Silvio, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Eu quero então chamar aqui para nós estarmos passando o que Deus estava fazendo no Amazonas e está fazendo. O missionário Moisés e a missionária Adriana, que nós há pouco tempo atrás estivemos com eles lá no Amazonas, e eles então têm muita coisa para contar. Vamos ver o que a gente consegue passar para os irmãos aqui, para que os irmãos possam se alegrar conosco, porque eu sou aqui a testemunha viva do que Deus está fazendo através deles lá. É coisa maravilhosa, é uma experiência única, irmãos. Eu posso dizer para vocês, tá? Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês quiserem, e Deus der a oportunidade de vocês puderem visitar o campo missionário, eu vou dizer para vocês, você nunca mais vai voltar da mesma maneira. Seja o campo missionário do Paraguai, seja o campo missionário lá da Bahia, seja o campo missionário do Amazonas, é uma experiência completamente transformadora para nós, porque eu acho que com a maioria aqui, é como eu, que a gente nasceu na cidade, por mais que seja pequena a cidade e tudo, mas a gente nasceu em um lugar, podemos dizer assim, privilegiado, que é o nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora, quando a gente vai para esses campos missionários, aonde a gente vê as dificuldades, acompanha as situações difíceis e vê ali a necessidade que eles têm e a mão de Deus operando, a gente volta maravilhado e grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, aqui o nosso missionário Moisés é o representante nosso lá no Amazonas, que é um dos lugares mais difíceis do mundo, devido à distância, à precariedade, né? Devido a ser um lugar inóspito, e que está cheio de pessoas lá espalhadas pelos cantos mais inusitados que vocês possam esperar, irmãos. Às vezes são horas de barco pelo rio, às vezes horas por dentro da mata, onde não passa carro, não passa veículo, é só um pequeno ramalzinho, e os nossos irmãos estão lá fazendo a obra de Deus e ganhando almas para o reino do Senhor. Moisés, fala um pouco aí que nós vamos conversar então. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar voltando aqui, depois de 9 anos que nós tivemos aqui no Congresso de Missões. Hoje Deus dá a oportunidade de estarmos aqui novamente para se alegrar com a amada igreja, com o amado pastor Silvio, pastor Adão Madeira, pastor Paulo, demais companheiros, e é para nós assim muito gratificante. Nós estamos no Amazonas há 30 anos, faz 30 anos que fomos despedidos num congresso como esse, né? Nos enviados para o Amazonas para fazer missões. Meu pai tinha uma chamada de Deus, Deus havia se revelado a ele há mais ou menos 50 anos atrás, e ele ficou aguentando aquela chamada até o momento que o pastor Adão Madeira viu realmente que era necessário enviar ele para lá, e nós fomos. Eu, na verdade, não queria ir, né? Apaixonado pelo Rio Grande do Sul, não queria me afastar do Rio Grande do Sul, mas em obediência a ele, que me pediu aí, eu fui, e hoje estou lá, foi na obra de Deus. Deus recolheu ele, né? Ele passou para o Senhor, não quis voltar para o Rio Grande do Sul para se tratar, não quis vir para cá, ele queria morrer no campo missionário, queria morrer no campo de batalha. Ele dizia brincando assim: eu não sou soldado covarde, não vou voltar, vou ficar aqui. E ele morreu no campo de missionário e passou o cajado para mim. Foi uma cerimônia assim, linda, porque o pai passando para o filho o cajado, e nós estamos lá há 6 anos já tocando essa obra, esse trabalho que Deus nos entregou, e Deus tem abençoado. Hoje nós estamos com, são 12 frentes de trabalho, mas temos uma
que está desativada por falta de uma embarcação, né, que é o Aicurapá. Mas temos 11 frentes de trabalho ativas. Estamos agora reconstruindo Vila Amazônia. Estamos com a madeira já para começar a construção. E já está acontecendo os cultos nos lares da Vila Amazônia. E Deus tem abençoado. Hoje nós temos visto Deus salvar, libertar e levantar pessoas para nos ajudar. Nosso missionário hoje, uma grande parte de nossos missionários são fruto do nosso ministério. Se converteram lá, como nosso irmão Carlinho, o pastor Silvio conhece ele, nosso irmão Carlinho se converteu em nossa igreja, foi batizado por nós, hoje é nosso missionário, está pastoreando lá na comunidade do Quebra. A comunidade do Quebra é um lugar que eu lutei por 10 anos. 10 anos eu evangelizei, cuidei de uma irmã só, irmã Justina. E muitas vezes me disseram para me parar, deixar para lá. Era muita despesa, 25 quilômetros de lama, estrada horrível, de moto, correndo perigo, mas eu não desisti. E hoje nós estamos com uma igreja muito linda lá, de 7x15, e temos uma faixa de 70 membros, e o nosso irmão Carlinho está apacentando aquele trabalho lá na comunidade do Quebra, e também já abri mais um ponto de pregação na casa da irmã Isabel, que é 3 quilômetros para diante, né? Onde o senhor esteve lá também naquela oportunidade. E nosso missionário da Nova Olinda, missionário Francisco, também é nosso filho na fé. Se converteu, ele era, na época, coroinha da Igreja Católica, morava na casa dos padres, Jesus salvou ele, e ele é o nosso companheiro hoje lá no Amazonas. Está atacando lá na comunidade Nova Olinda, fazendo a obra de Deus junto com a sua esposa, fruto também desse ministério. A esposa dele também se converteu na época que estivemos na Vila Amazônia e hoje está servindo ao evangelho naquele lugar. Amém. Tem também o nosso missionário Aleandro e a Bruna, né? O nosso missionário Aleandro é fruto do trabalho do nosso Moisés, foi ele que ganhou eles. Para vocês verem a dificuldade lá dos irmãos, existe muita feitiçaria lá, e o nosso irmão Aleandro, né, nós estivemos conhecendo até a mãe dele lá, a mãe dele é uma bruxa mesmo, que ela faz poção, aquele negócio todo, nós fomos lá, estranhamos muito, né, quando fomos conhecer ela lá, mas que estranha aquela mulher, né, umas mãos bem finas, compridas, e ela fazendo umas poção, uns negócios lá, aí ela foi lá nos conhecer, né, nos atender lá, e depois o irmão falou, não, a minha mãe ainda é bruxa, eu estou aqui para ganhar ela para Jesus. Conta um pouco do nosso missionário Leandro. O nosso missionário Leandro é fruto desse trabalho da comunidade do Quebra. Eu estava falando que eu passei 10 anos lá cuidando de uma pessoa, e lá tem muitos frutos que estão saindo de lá hoje. Nosso missionário Leandro se converteu lá no Quebra, morava no Quebra na época, e é o nosso missionário que está no nosso campo mais longe, é ele. São 10 horas de barco para chegar onde está o Leandro. Inclusive, agora nós estamos construindo a igrejinha de madeira e a casa pastoral. Ele estava morando numa casinha lá, e a pessoa pediu a casa, eu acionei aqui o nosso pastor Silvio, mandou o dinheiro para fazer a casa, e nós temos fazendo essa casa lá na cidade de Urucará. E então, Deus tem usado o nosso irmão Leandro tremendamente, é um dos missionários mais novos nosso, mas que tem se destacado, e Deus tem usado ele com os dons espirituais, e cheio de unção, de poder, e tem crescido assim, tem tido um amadurecimento muito rápido, porque a gente tem até visto assim, e quando Deus quer trabalhar, como foi pregado aqui hoje de manhã, não importa o tempo, né? Novo, Deus salvou, preparou, capacitou, já está na obra, ganhando alma e fazendo o trabalho de Deus. E também nós estamos no Caburi. Quem está no Caburi é o missionário Davi, meu filho, que assumiu aquele trabalho em janeiro, e Deus tem abençoado. Trabalho difícil, assumiu um trabalho com pouca gente, tinha apenas 7 membros naquela congregação, e hoje Deus direcionou ele a ir acompanhar uma pessoa que convidou ele para pescar. E ele foi pescar, com o nosso irmão Manuel, né? E desviado há mais de 40 anos, convidou o missionário Davi para pescar. E o Davi foi pescar com ele. Chegou lá, pregou para ele, ele se reconciliou para Deus. Aí convidaram
outra pessoa para pescar com ele, o Raul Canto. E o Raul foi pescar também, desviado há mais de 20 anos, também se rendeu ao Senhor. Agora já está na terceira pessoa que na pescaria ele está conseguindo ganhar esse irmão para a glória de Deus. E o grupo está aumentando, com poucos meses que ele está no Caburi, mas já está com um grupo bonito de pessoas. Tem um departamento infantil que não tinha lá, um departamento infantil, escola bíblica, tem uma escola bíblica lá muito abençoada, e Deus tem abençoado Davi. Davi tem se virado e Deus tem honrado. Fez um congresso lá no ginásio, lá no Caburi, uma coisa assim espetacular. Eu disse, meu filho, eu não tenho recurso para te ajudar. E fica difícil eu estar pedindo recurso para fazer uma festa. Eu disse, não, pai, eu vou para o mato, tirar madeira, vou fazer carvão, vamos vender o carvão, vamos fazer o congresso. E ele fez e deu certo, e foi um congresso maravilhoso para a glória de Deus. Foi muita dificuldade. Só para vocês terem uma ideia, para nós chegar lá onde está o Davi, levar uma balsa com a igreja, o frete foi R$4.000 para nós levar lá. Então, o desafio no Amazonas é muito grande, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vitória, e a cada dia nosso pensamento é avançar, é continuar, é permanecer, é ganhar alma para o reino do Senhor. Nós, no Amazonas, somos 62 municípios, nós estamos apenas em 2 municípios. O Amazonas ele é gigantesco, ele é de tamanho continental. Se nós vivêssemos até os 92 anos, andando sem parar, nós tentaríamos chegar até o final do Amazonas e não alcançaríamos todas as comunidades que existem espalhadas lá. Eu achei bem interessante o testemunho do nosso irmão Manuel, esse que ele está contando. O nosso irmão Manuel, ele era lutador de MMA, ele era que treinava junto com o campeão mundial, aquele José Aldo dos Santos. Ele não queria nem que a esposa dele fosse para a igreja. Depois que o nosso missionário Davi foi para lá, ele deixou a esposa dele para a igreja e foi junto. Uma bênção. O Amazonas é poucos municípios, mas muitas comunidades. E a maioria das comunidades, uma grande parte, não tem igreja evangélica. Falando da área ribeirinha. Hoje tem lugar, por exemplo, saindo de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, outros lugares que são 30 dias de barco para chegar lá. Então, a logística é muito difícil. Mas lá estamos nós, Deus nos tirou o nosso sistema, o nosso jeito, nosso costume aqui no Rio Grande do Sul de andar de carro pelas estradas, tudo é fácil, né? E nos colocou lá no Amazonas, e hoje eu sou apaixonado por um rio. Eu amo andar nos rios, venho aqui no Rio Grande do Sul para ver a família, né? Minha família mora aqui, mas passo os dias aqui e dá vontade de voltar para lá, porque Deus colocou nós esse desejo, essa chama ardente, e é algo divino. Eu que não queria ficar lá, foi a pessoa que realmente recebi assim, algo de Deus, inclusive no dia da nossa despedida em Capão do Leão, foi o nosso pastor Justiniano Madeira, saudoso, que fez a nossa despedida, e quando ele estava falando, nos aconselhando na hora do culto, para nós ir embora, ele disse assim, olha, quando você chegar lá no Amazonas, vocês vão chegar num lugar difícil, estranho, comida diferente, tudo diferente, mas quando vocês sentarem na mesa para comer, vocês vão fazer uma oração, e a comida de vocês, deles lá vai ter o gosto da comida de vocês aqui, e vocês não vão estranhar. Parece que só eu ouvi essa mensagem. Eu não tenho dificuldade em comer nenhuma comida do Amazonas. Eu como mais farinha do que os amazonenses. Quando eu fui a primeira vez no Amazonas, aí o pastor Rui, o pastor Moisés, né, trouxeram a comida típica lá. Aí eu olhei assim, era um prato com... parecia um milho quirela que a gente dá para os frangos aqui, né? E eles disseram assim, aqui é a nossa farinha, a gente não vive sem essa farinha, a gente come de manhã, de tarde e de noite farinha. E eu olhei aquela farinha, meu Deus do céu, e agora, Jesus, me ajuda. Se eu comer essa farinha, peço um milho quirela, e não cacarejar até as 11 da noite, eu passei na prova. Mas era muito boa, comi a farinha, gostei da farinha, do peixe lá, é muita abundância de alimento da natureza lá. Na realidade, eles são melhor alimentados que nós, né? Aqui a gente come muita coisa processada, enlatado, e lá é muita comida natural, muita fartura, é uma terra que Deus abençoou. E existem muitas pessoas lá, nos lugares mais longínquos, irmãos,
que eles não têm nada, eles só sobrevivem da alimentação da natureza. Quando a gente vai lá, a gente ganha muito farinha, peixe. Eles nos tratam assim, ó, como se nós fossem verdadeiras celebridades. Por quê? Porque eles sabem que eles estão num lugar que nem o governo chega, que ninguém chega. Então, quando chega um missionário para eles lá, eles têm uma gratidão enorme, eles têm um carinho enorme. Eles tratam a pessoa maravilhosamente. A gente sente muitas vezes até tímido, né? A gente fica até envergonhado devido ao carinho que eles nos tratam, por causa que eles dão uma importância para um missionário, para a palavra de Deus, que é tremenda. É muito tremendo mesmo o que eles dão valor e importância. Eu me lembro do missionário Hernani, né? O missionário Hernani lá era uma pessoa extremamente reconhecida, todo mundo respeitava ele. Como é que era? Conta para eles lá o que eles diziam sobre o Hernani. O missionário Hernandes, ele falava pouco, né? Ele era indouto, né? Mas quando Deus usava ele, era fora de série. Deus usava o missionário Hernandes de uma forma assim espetacular. Ele realmente deixou um marco do evangelho, foi um dos primeiros missionários que foi para o Amazonas, foi antes de nós, né? Depois que nós fomos para o Amazonas, e até hoje se lembra do missionário Hernandes, o trabalho que ele fazia lá naquele lugar, coisa maravilhosa, Deus usando ele assim tremendamente, através dos dons espiritual, revelação, operando milagres, cura e salvação de alma. Ele morou com o meu sogro, o Marquinho, filho do nosso saudoso Hernandes, morou lá juntamente com a minha esposa, que lá na casa do pastor Pedro Canto, na época, e deixaram um verdadeiro marco no evangelho ali no estado do Amazonas. Lá no Amazonas, irmãos, não é que nem aqui. Aqui, se a gente tem um mal súbito, algum problema, a gente pega um carro, vai para o hospital, tem alguns minutos, ou chama uma viatura, ou chama a SAMU e tem um socorro, que às vezes a gente até reclama, né? Que não foi rápido, demorou 5, 10, 15 minutos. Só que lá no Amazonas, a distância não é medida por quilômetros, a distância lá é medida por horas e por dias. São 4 horas, 17 horas de barco, como ele disse, 30 dias. Então, o que acontece? Quando a pessoa fica doente lá, irmãos, precisa só de um milagre. Não tem o que fazer. E é isso que Deus tem feito usando os nossos missionários. Tem feito milagres extraordinários nos lugares mais inusitados, aonde a única coisa que as pessoas têm é um fio de esperança. E Deus tem sido com os nossos missionários lá e tem abençoado eles. E assim, quais são as dificuldades maiores que vocês estão enfrentando atualmente? A gente entende que a tua saúde está bem comprometida, mas o que mais? Na verdade, eu estou há 5 anos sofrendo de mal de Parkinson, né? Tem que tomar remédio 3 horas, mas nem por isso eu parei. Fosse pelo médico, eu não estava mais fazendo a obra de Deus. Já me deu 4 laudos de invalidez, mas eu não olhei para isso, e enquanto Jesus está dizendo que eu estou valendo, eu estou fazendo a obra dele. Mas não é fácil. Trava o lado, trava a perna, trava o braço. É uma luta muito grande. O remédio só tem em Manaus, e Manaus, dependendo da embarcação, é 20, 24 horas de viagem para buscar esse remédio. Então não é fácil, é uma luta. Mas isso não é motivo para me desanimar. Minha vontade é avançar e continuar. Nossa maior dificuldade hoje é meio de transporte. Tem uma área que nós precisamos fazer de moto. Eu estou proibido pelo médico de andar de moto. E nós estamos sem carro nesse momento, que nós tínhamos uma Toyota Bandeirante, mas devido à estrada feia, a situação que nós andávamos com ela foi se acabando, né? Se apodreceu. Quebrou o chassi, aí ficou lá jogada. Não teve condição de arrumar mais. E hoje nós estamos precisando de um carro, de uma caminhoneta para fazer esse trabalho. Inclusive, nós ganhamos agora um terreno no Murituba para fazer queremos fazer um centro de evento, assim, para retiro, para palestras e seminários, e dependemos do transporte para chegar lá. Outra dificuldade é a embarcação. Até andei por alguns lugares aí, e alguns irmãos até me ajudaram com alguma coisa, para mim comprar um motor para o barco. Nós precisamos de comprar um motor 1,30 ou 1,40 para colocar a nossa canoa. Só que a nossa canoa não é adequada para esse motor. É certo nós comprar um bote de alumínio, que custa aí uma faixa de R$11 mil só o bote. Então, esse é o nosso maior desafio. E estamos também precisando de obreiro. Se tiver algum obreiro aqui
algum irmão que tem uma chamada missionária, nós temos muitos lugares precisando de obreiro. A nossa luta, a nossa maior dificuldade no Amazonas é falta de obreiro. Tem um obreiro para atender muita coisa. E aí fica difícil, pesa só para um. Então, se tiver alguém aqui que tem uma chamada para o Amazonas, estamos prontos para receber lá no estado do Amazonas. Abrimos agora no bairro da União, onde Deus abriu uma porta muito grande. Uma senhora, uma jovem senhora, estava se suicidando, pegou um fio de telefone, né? Se suicidou, e naquele mesmo momento a sobrinha dela me ligou, pedindo oração, para que a gente pudesse levantar um clamor, e Deus não deixasse ela morrer e ir para o inferno sem salvação. E nós começamos a clamar, e aí o rapaz chegou lá, o esposo dela chegou lá, na hora que ela tinha acabado de se jogar naquele fio, tirou ela rapidamente, mas cortou aqui tudinho as veias, as ligações aí para o cérebro, e foi levada ela para o hospital, mas ela estava totalmente em coma, né? Não falava, não se mexia, semi-morta. E nós clamando para que Deus desse uma oportunidade para Mariana aceitar Jesus como Salvador. E Deus ouviu o nosso clamor. Ela foi encaminhada para Manaus, o médico de Manaus disse que não tinha jeito, se caso ela vivesse ia ficar vegetando em cima de uma cama, mas nós continuamos clamando para a igreja de oração, e Deus ouviu o nosso clamor. Mariana abriu os olhos, Mariana falou, Mariana reconheceu o filho, o esposo, e Deus deu a oportunidade para ela vir na igreja, se converteu, e hoje nós abrimos um ponto de pregação na casa da Mariana. Glória a Deus. Hoje está servindo a Deus a Mariana e o Melk, marido dela, e aí lá eu chamei uma irmã para ser a dirigente, a irmã Hanna. Aí ela convidou a irmã Ellen. Daqui a pouco ela me procurou, pastor, mas a irmã Rauri também quer ajudar, então, mulher do Clodoaldo, né? Então está as 3 irmãs lá, trabalhando no bairro da União, e Deus tem feito, só mulheres, mas tem feito um trabalho muito maravilhoso. Também nós abrimos no Teixeirão, ocupação do Teixeirão, onde está a sogra do Davi, a irmã Valdenise, junto com a irmã Cleide, tocando aquele trabalho. Abrimos também outra ocupação, num bairro chamado Lady Laura, onde está o nosso irmão Miguel, auxiliar do trabalho, junto com o irmão Misael ali trabalhando naquela congregação. Também estamos na Vila Cristina. Nosso maior desafio hoje é construir a igreja da Vila Cristina. Nós já temos o terreno na Vila Cristina e agora precisamos de recurso para construir aquele templo. Eu já tenho um grupo de pessoas, Deus salvou o irmão Assis, eu passei desde 2020 trabalhando com o irmão Assis não queria Jesus, quando foi agora Jesus pegou o irmão Assis, e ele está na igreja, e está uma benção, e cedeu a casa dele lá na Vila Cristina, no Residencial Parintins, para nós fazer o nosso trabalho lá, e está sendo uma benção lá. Agora, esses dias, foi feito o trabalho com as crianças, nós temos feito nos bairros trabalho com as crianças, com fantoche, inclusive que a nossa irmã Tia Rô nos cedeu aqui os fantoches, e tem sido assim algo muito gratificante, e estamos sem parar, irmão, evangelizando na rua de Parintins. Parintins é uma cidade turística, com 120 mil habitantes, onde tem uma festa pagã, chamada Boi Bumbá, caprichoso e garantido, onde todos os anos envolve ali uma faixa de 80, 100 mil pessoas de fora, turistas, e fica um terror a cidade, mas nós estamos lá anunciando a palavra de Deus. Todos os anos, pela época do festival de boi, as igrejas, muitos fecham, vão fazer um retiro a um lugar distante para proteger a igreja, mas esse ano Deus falou comigo para mim não fechar a igreja, e eu fiz uma campanha de oração de 3 dias de jejum e de 24 horas de oração pelos dias do festival mudando lá, e a igreja ficou aberta, nós ficamos clamando, e Deus abençoou o nosso trabalho, não teve ninguém se desviando, não teve ninguém saindo, porque a maioria das igrejas lá, quando é tempo de festival, as pessoas se envolvem trabalhando, que a maior fonte de renda de Parintins é a festa do Boi Bumbá. Então, muitos se desviam, vão para lá para a festa, acabam se envolvendo e acabam largando Jesus. Então, é uma cidade muito difícil, mas o Senhor nos colocou lá para colocar a base do Gideões lá, nossa sede está lá, e Deus tem feito coisas tremendas lá em Parintins. Eu queria agora que a nossa missionária Adriana contasse um pouco do testemunho dela, do grande milagre que Deus fez na vida dela. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estou feliz, pela oportunidade que nos concedendo de estar aqui, agradecendo a Deus, para ver os nossos pastores, que têm nos
dado apoio ali no nosso estado. O meu milagre foi uma cura que Deus me concedeu no dia 1º de abril desse ano. Estava passando por um momento de enfermidade, meu esposo está enfermo. Ano passado, meu filho se acidentou, tive uma cirurgia na vista, outro de apendicite, e eu estava bem debilitada também, só que muitas vezes nós queremos nos sobrecarregar, né, de muitas coisas, tentando suportar algo, mas Deus, Ele permite acontecer algo na tua vida que tu não tem explicação. E quando foi esse ano, eu comecei a clamar ao Senhor e pedindo a Ele a minha cura. Eu estava com um problema sério na minha garganta, e quando foi no dia 1º de abril, a gente estava trabalhando para fazer uma banquinha, para arrecadar recursos para a igreja, para a nossa festa, que é no mês de maio. E a irmã me ligou, perguntando se a gente ia colocar a banquinha. Eu disse para ela que a gente não ia colocar, que a gente ia para a igreja, que eu estava com aquele desejo de buscar o Senhor, de falar com Ele. E eu entrei na igreja nesse dia, na terça-feira, e eu dobrei meu joelho no meu banco. E eu pedi para o Senhor Jesus que naquele dia Ele sentasse do meu lado. Que eu queria que Ele conversasse comigo naquela noite, que Ele ficasse ali me escutando. E eu comecei a fazer uma oração sincera com o Senhor. Senhor, Tu conhece a minha vida, Tu conhece a minha estrutura, Tu sabe do meu potencial na Tua presença, e Tu sabe, Senhor, que eu preciso de saúde para fazer a Tua obra. E eu comecei a falar com o Senhor foi trabalhando na minha vida, o Senhor foi... eu senti assim que Deus estava ali do meu lado, sentado. Eu senti os braços do Senhor sobre a minha costa, me acalentando. E eu dizia, Senhor, me socorre, porque eu preciso de saúde para fazer a Tua obra. E eu comecei a falar com Deus, e ali eu sentia a presença do Senhor Jesus, e algo me aquecia. Se passou 5 dias, e quando foi no dia 6 de abril, Deus usou uma irmã da nossa congregação, que nós ganhamos para Jesus, né? E ela foi lá em casa, nesse dia. Eu sou a zeladora da igreja, e eu disse, não, hoje eu vou arrumar a mesa, nós vamos almoçar, depois eu vou limpar a casa do Senhor para o culto à noite. E quando eu terminei de fazer meu almoço, que eu arrumei a mesa ali para nós almoçarmos, a irmã chegou. E ela disse assim, que ela vinha falar comigo e com a Raíssa, com a minha filha. E eu fiquei assim um pouco preocupada, mas ela adentrou lá em casa, e nós começamos a conversar. O Moisés foi buscar a Raíssa no trabalho, e quando ela chegou, e ela disse assim, irmã Adriana, o que eu tenho para falar é algo de Deus para a sua vida. E ela começou a falar algo que ela me via no campo verde, de mão dadas com a Raíssa. Eu disse, amém. E ela falou muitas coisas, foi falando, Deus usou ela para o Moisés, Deus usou ela para a Raíssa. E nós sentimos a presença do Senhor naquele lugar, na cozinha da minha casa. E quando eu me afastei um pouco para a parede assim, da minha casa, ela dobrou o joelho para agradecer a Deus, e rápido ela levantou, e ela foi na minha direção. E ela começou a falar uma língua estranha, assim, muito linda, assim, algo assim que, quando eu me lembro, meu sono, porque eu acho de Deus, na nossa vida, Ele é assim. Ele faz aquilo que a gente nem imagina. Deus, Ele está trabalhando por nós. E ela disse assim, ela começou a orar, né, pegou na minha garganta, eu senti assim que algo queimava na minha garganta. E eu dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que Tu és fiel. E quando ela começou a orar, eu sentia que esse algo queimava, e ela repreendia, e ela, tipo assim, arrancava, ela mexia, fazia um movimento com a mão, e ela dizia assim, hoje Deus está te curando de um câncer na garganta. E quando ela começou a falar aquilo, eu comecei a chorar, agradecida a Deus. Ela dizia, tu ia procurar um médico. E realmente tinha falado com Moisés, né, que eu ia procurar um médico, eu não aguentava mais, eu passava, às vezes, 24 horas com dor de cabeça, eu tomava remédio, o remédio não fazia efeito, e eu dizia assim, eu me socorre, me ajuda, me dá graça, porque o pastor Silvio sabe que lá no Amazonas é muito quente, o pastor Adriano também já foi lá, já sentiu um pouco do calor, e tem dia assim que doía minha cabeça, é uma dor insuportável, mas quando foi no dia 6 de abril, o Senhor me curou, através de uma simples oração, através de um simples vaso, Deus, Ele faz milagre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Viram, irmãos, o que Deus faz? Quando há necessidade, os servos de Deus clamam, Deus do alto responde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar agora nós nos colocarmos em pé e vamos fazer uma oração em prol da obra missionária no Amazonas. E enquanto isso, eu peço que o grupo já se posicione, o grupo de Santa Cruz,
que vai estar abrilhantando esta tarde com mais um louvor, e os nossos irmãos estarão passando aí e estarão retirando, colhendo uma grande oferta em prol da obra missionária, porque vocês viram que os desafios são muitos e Deus conta com cada um de nós, pouco ou muito, mas a nossa oferta na mão de Deus pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar, deixa eu ver quem para orar aqui para nós. Pode ser o nosso pastor Vladimir? Pode orar pelos nossos missionários, pela obra missionária. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, né, para que Deus abençoe a obra ali no Amazonas e também essa oferta missionária que é para ir para o campo missionário. Querido Jesus, louvamos e glorificamos teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito pela obra missionária, pelos testemunhos que os teus servos aqui, meu Deus amado, têm contado, e o Senhor, meu Deus, tem operado maravilhas, Pai. Continua abençoando todos os missionários que estão no campo, Pai. Abençoando de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Dando graça, dando vitória, estando com eles em todas as situações e circunstâncias das suas vidas, Pai. Opera poderosamente conforme o teu querer, a tua vontade e os teus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também todos os teus servos que estarão ofertando, meu Deus querido, nesta tarde, em prol do teu reino, na obra missionária, Pai. Conforme a tua palavra diz, meu Deus querido, aquele que muito semeia, muito colhe. Abençoa poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã que estará ofertando, dando, meu Deus querido, a sua oferta de coração para a obra missionária, Pai. Em especial aqui para o nosso missionário Moisés, a sua esposa também, todo aquele campo ali no Amazonas, seja com eles, dando graça e dando vitória em tudo. E a tua bênção da cura divina sobre o teu servo em nome de Jesus. Opera agora poderosamente, meu Deus querido, na vida dele. Curando, meu Deus amado, todo este mal que tem acometido a vida do teu servo. E tu sabe que ele está lá, meu Pai, de coração, meu Deus, fazendo a tua obra com sinceridade, com pureza, meu Deus. Estende a tua mão poderosa nesta tarde sobre a vida dele, curando em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar nessa tarde. Geração
falando um pouco sobre o trabalho lá e bota um ritmo daqueles da Bahia para esse povo aí. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus por mais esta rica oportunidade de estar juntamente com nossos amigos, nossos irmãos aqui, nesse estado maravilhoso, qual tem sido uma mão amiga, né, para a obra missionária em todas as partes, bem como em Salvador, na Bahia. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês que são contribuintes da obra missionária, aos nossos pastores aqui na nossa retaguarda, que Deus possa abençoar a todos vocês. Falando um pouquinho aqui do nosso trabalho lá de Salvador, na Bahia, aonde eu estou ali no trabalho missionário em Salvador, né? Mas temos no estado da Bahia também, na pessoa do pastor Antônio César, lá no sertão. Essa foto que vocês estão vendo aí é a mais nova congregação dos Gideões, no bairro do Lobato, em Salvador. Esse bairro aí, irmãos, ele foi dominado pelo Comando Vermelho, esse bairro aí. Na frente desta igreja aí que nós abrimos, está lá a sigla da facção CV, e aonde poucas igrejas, segura só um pouquinho, Mário, rapidinho, isso aí, pronto, tá ótimo aí, poucas igrejas lá têm ido para cima, né, por causa da criminalidade, né, mas alguém chegou para mim e falou assim, rapaz, você vai abrir uma igreja lá no Lobato, onde o Comando Vermelho está lá dominado, e eu disse, se Cristo comigo vai, eu irei. Estamos ali, nós inauguramos esse trabalho no mês de julho deste ano, é o mais novo trabalho dos Gideões, no bairro do Lobato, aonde a facção está lá dominando, mas Gideões chegou lá. A igreja do Senhor Jesus chegou lá, e aonde a igreja chega, o cenário é completamente mudado. Pode passar, Mário. Aí foi o nosso batismo na nossa sede, lá no bairro de Saramandaia, igreja essa que está sendo construído, né? Algumas vezes aqui, quantas das vezes, né? Para melhor dizer, eu vim aqui pedir ajuda, trazendo material de Salvador, passando em muitas congregações pedindo ajuda para a gente conseguir a construção. Está aí a nossa igreja com tanque batismal, né? Alguns irmãos já foram lá, inclusive, eu queria chamar vocês. Tem alguns amigos daqui que estão por aí que foram lá visitar o campo missionário. E se porventura Natanael perguntasse, como ele perguntou para Filipe, né? Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas se a pergunta fosse, pode porventura vir alguma coisa boa de Saramandaia? Eu diria apenas, vai lá e vejam. Vai lá e vejam. Lá tem Gideões. Lá tem Gideões. Lá tem pessoas sendo discipuladas, sendo salvas, pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas desprezadas, né? Mas a palavra de Deus tem alcançado aí. É um evangelismo que a gente faz nas periferias lá. Nós temos um projeto chamado Missões Urbanas, que a gente vai nos bairros de Salvador, a gente leva cestas básicas para as pessoas carentes, pregamos a palavra, nós oramos pelo povo, como vocês podem ver aí. Deus tem feito maravilhas, Deus tem salvado, libertado pessoas que do crime, lá do tráfico lá, Deus tem feito coisas extraordinárias, né? E aí vocês podem ver, estamos comprovando isso em vários bairros lá. Cada mês nós vamos para um bairro levar cestas básicas, fazer um grande evangelismo, e Deus tem sido conosco, né? Deus tem aí, alguns dos irmãos que nos visitaram no nosso congresso de missões, alguns irmãos lá de Capão da Canoa, nosso pastor, aí foi o nosso congresso de missões agora no dia 10 de setembro passado. Aí é a nossa igreja, a parte de dentro, para vocês verem como é que estão. Ainda tem a parte da galeria em cima. Aí foi o congresso das crianças no mês passado, outubro. Aí ainda o congresso de missões. Aí o congresso das crianças. Quase 50 crianças lá, fazendo parte, né, do grupo das crianças. Aí voltou para a igreja do Lobato.
Enfim, tem muita coisa aí, né? A gente mandou para o Mairo aí ontem, tá? Mas aquilo que vocês não podem ver aqui pelas fotos, vai lá na Bahia, vai lá em Saramandaia, visita o campo missionário. João capítulo 4, versículo 4, está escrito: e era necessário Jesus passar por Samaria. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Assim como foi necessário Jesus passar em Samaria, foi necessário Jesus passar em Saramandaia. Há cerca de 20 anos atrás, esse quem vos fala era tocador dos trios elétricos da Bahia, pagode, mulherengo, cachaceiro, drogado, não tinha perspectiva nenhuma de vida. E há 20 anos atrás, Jesus me encontrou em Salvador, nas periferias. Queria ser famoso, queria ter dinheiro, sucesso, mas Jesus tinha algo melhor para mim. Enquanto eu queria fama, Jesus quer me dar o céu. Enquanto eu queria ter dinheiro, Jesus queria escrever meu nome no livro da vida. E por isso nós estamos alegres e vamos manifestar nossa gratidão a Deus, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Vamos estar cantando, irmão. É sempre pedido aqui que a gente cante, né? Como a gente canta lá na Bahia, né? Os hinos mais animados. Glória a Jesus. Bota aí uma base aqui. Graças a Deus. Eu posso pedir para os irmãos ficar de pé, pastor Silva, pastor Alexandre? Posso? Vamos lá, irmão. E já tem alguns irmãos aí quase quebrando o pescoço aí. Com sono, né? Vamos despertar? É maravilha, é maravilha, é maravilha. É maravilha no poder de Deus. É maravilha, é maravilha, é maravilha. Aí, na palma. Tchá, tchá. É maravilha, é maravilha, é maravilha. É maravilha no poder de Deus. É maravilha, maravilha, maravilha. Vem comigo, batera, vai. É maravilha, maravilha, maravilha. É maravilha no poder de Deus. É maravilha, maravilha. É maravilha no poder de Deus. Eu ouço língua da pátria celeste. Se não der glória, o fogo não desce. A igreja adora e recebe o renovo. Tem maravilha no meio do povo. É maravilha, é maravilha, é maravilha. Canta, igreja. É maravilha, é maravilha, é maravilha. É maravilha no poder de Deus. Eu ouço língua da pátria celeste. Se não der glória, o fogo não desce. A igreja adora e recebe o renovo. É maravilha no meio do povo. É maravilha, maravilha, maravilha. É maravilha no poder de Deus. A igreja adorando é maravilha, maravilha. E se Deus é maravilha, maravilha. Cadê? E se Deus é maravilha, maravilha. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Diga. Esse lugar é glória. Mas como é gostoso esse lugar. Diga. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Levante a mão e diga. E glória, 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 glória. Esse lugar é glória, 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 glória. Anjo descendo, anjo subindo.
A igreja animada dizendo glória, e o crente triste, desanimado, vai sair saltando dizendo glória. O inimigo não fica na frente, não fica do lado ou na esquina, porque se ele não sair de Deus, vai passar por cima. Como é gostoso este lugar, e como é gostoso este lugar. Vai dizendo glória, glória, glória. Vai dizendo glória, glória. Este lugar é glória. Meus irmãos, nós trazemos nosso material ali da nossa construção. Estamos ainda faltando muita coisa. Nós trazemos um chaveiro personalizado ali com um dos pontos turísticos de Salvador, né, o elevador Lacerda ali, tá? E também a nossa tocha dos Gideões. Você passando ali por apenas R$10, nós trouxemos apenas 200 chaveiros, apenas 200, 50 vai ficar para o congresso, tá? De 200 chaveiros que nós trouxemos, 50 vai ficar aqui para esse trabalho, e 150 é que nós vamos levar para a nossa construção ali em Salvador, na Bahia. Então não deixe de dar sua contribuição ali, comprando esse chaveirão por apenas R$10. Deus abençoe, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Também não deixe de visitar lá a Angel Modas, que está fazendo a partir de agora aqui, ó, uma super promoção, saias a partir de R$ 79,90. Lá também tem o brechó missionário. No outro lado, lá onde está aquelas luzinhas lá, também tem lá um negócio capilar lá, que você vai fazer uma avaliação lá, você vai identificar através do microscópio lá todos os seus problemas capilares lá. Vão lá e visitem lá, que você vai ver que coisa interessante isso que trouxeram para nós aqui. Tudo isto faz em prol da obra missionária. Tudo isso é bênção para a obra missionária. Também eu quero dizer para os irmãos não esquecerem, né, os nossos pastores, da reunião às 17 horas, né, às 5 horas da tarde, ali à esquerda, na entrada ali, depois logo à direita no corredor lá, no nosso auditório. Todos os pastores, missionários, não esqueçam dessa reunião. Então vamos nos colocar em pé e estar agradecendo a Deus. Vamos estar encerrando essa reunião, orando por todos os pedidos de oração que foram apresentados aqui. Você também coloque o seu pedido de oração em especial, que nós estaremos orando, intercedendo. Depois você vai para o lanche e às 18 horas em ponto, nós queremos dar início aqui ao nosso encerramento, para que você possa voltar para o seu lar, abençoado ricamente pelo nosso Deus. Amém? Oramos então. Senhor Deus, obrigado por tua graça, tua bondade, teu amor e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos tantas coisas maravilhosas nesse dia. Pedimos agora, Senhor Deus, nos despede na tua santa paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos despedidos. 18 horas estaremos todos aqui novamente.